Olá, meu amigo, minha amiga que acompanha o site Jornal Araçoiaba da Serra. Eu quero aqui convidar você para um bate-papo especial com a nossa amiga de longa data, doutora Elaine Campos, agora instalada em Araçoiaba da Serra, que trará uma novidade essa noite. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Aline. Melhor agora. Para mim é um prazer imenso de novo, né? Porque já está sendo o nosso segundo bate-papo Segundo desde quando bate-papo. chegamos aqui na cidade. Para mim é uma honra participar dessa conversa, né, de orientação, informação e novidades também, claro. E de mulher para mulher, não é Marisa, mas de mulher para mulher. E Sim, falar sobre mulher é muito bom, né? nós vamos falar sobre mulher, porém, alguns itens do que a gente vai desenvolver aqui em conversa também se aplica ao sexo masculino. Sim, com certeza, eles também gostam, Claro, e né? como, e como. Conheço muitos, viu? Aham. Inclusive, meu marido já passou pelas suas mãos, Sim, né? sim, sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estética facial, mas antes disso, doutora, eu queria que você contasse um pouquinho como foi a sua trajetória. Eu sei que você começou na odontologia, quando isso iniciou e quando teve esse impacto da estética orofacial e por que houve essa transição da doutora para esse boom, né? E por que a escolha da doutora para essa área? Bom, eu estou na odontologia, eu sou cirurgiã dentista desde 1995. Agora, dia 17 de fevereiro, completo 30 anos de odontologia. Eu sei que não parece. E, inclusive, estamos aí com o nosso grupo de formandos dessa turma organizando um evento que provavelmente não vou conseguir participar. Mas a odontologia estamos aí já na estrada há 30 anos. E de verdade, quando eu me formei, nunca me vi nem imaginava que um dia abraçaríamos esta área da estética facial. E quando eu falo estética facial, eu estou falando de tecido mole. Tá. Porque o cirurgião dentista, ele mexe com arcada, nós mexemos com posicionamento dental, nós mexemos com maxila, mandíbula. O ortodontista trabalha perfil, trabalha simetria de rosto. E o cirurgião dentista, especialista em traumatologia ou bucomaxilofacial, ele faz, sim, grandes transformações no aspecto estético do rosto. E posso afirmar que, como paciente também dessa especialidade, porque eu sou operada de cirurgia ortognática, eu experimentei o que é ser harmonizadora facial como paciente, né? Uhum. Eu fui paciente de cirurgia ortognática, então essa transformação do meu rosto e perfil se deu com a odontologia muito antes de surgir a especialidade de harmonização orofacial que nós cirurgiões dentistas temos desde 2019, digamos assim, legalizada. Então, Mas antes disso já existiam procedimentos de estética facial sendo feitos por dentistas. hoje você traz como não só a importância da beleza, mas também como uma importância de buscar a autoestima da pessoa, Sim. no resgate da autoestima, porque ela favorece também nessa busca da pessoa, porque existem pessoas que sofrem com outros traumas que trazem essa melhora na face Sim. com a orofacial. A estética orofacial Uhum. dentro da harmonização, e vamos falar aqui de. Não estou falando só de questão de vaidade ou de questão de autoestima baixa. Vamos falar, por exemplo, de fissurados palatinos, pessoas que nascem com Sim, fenda sim. palatina. Muitos têm sido beneficiados hoje com preenchimentos labiais para melhorar o formato do lábio. E Uhum. quando a gente melhora o formato do lábio, a gente melhora também fonética, dicção.
O exagero também Sim. Funciona como ele atrapalha. Certo. Tudo que é exagero, dependendo da maneira como é feito e conduzido, acaba piorando o quadro. Né? Então, dentro da odontologia, quando o dentista abraçou ou abraça essa especialidade, nós estamos pensando como a famosa cereja do bolo dentro de um quadro de reabilitação dental. Quantas foram as vezes dentro da odontologia, principalmente depois que nós abraçamos a especialidade de harmonização, que eu tentei explicar para o paciente que antes de resolver a questão da estética facial com um botox ou então com um preenchimento, alguma coisa assim do gênero, o ideal seria restabelecer a altura dos dentes. Certo. Então, uma coisa está ali, a odontologia ela está muito conectada com a estética orofacial, tecido mole. Né? Então, nós já éramos, muito antes da odontologia abraçar isso como especialidade, nós já estávamos dentro dela. Não tinha como. Né? Qual exatamente a harmonização facial e quais são esses benefícios que ela traz para o rosto? Eu não entendi a primeira pergunta. Qual exatamente a harmonização facial você indica, né? E qual é o benefício que ela traz? Bom, a harmonização facial ela tem diversos procedimentos que dentro da queixa principal. E quando eu falo a queixa principal, é deixar o cliente dizer o que te incomoda. Certo. Eu não vou chegar para o paciente e ficar dando, digamos assim, pitaco na autoestima resolvida dele. Certo. Se ele se acha lindo com o formato de lábio que ele tem. Se ele não tem queixa do grau de flacidez do rosto. Se ele está feliz com as rugas dele. Ficar induzindo o paciente a procurar procedimentos que não o incomodam. A gente também já pesquisou que tem pessoas que estão tirando, né, a toxina, aquele preenchimento sim, nós estamos do rosto, a tendência, né? A diminuir um pouco, né, esses preenchimentos, tirando um pouco esse excesso, né, de preenchimentos no rosto. Então, isso está sendo favorável também. O que isso está mexendo com o seu consultório, por exemplo? Estão te procurando? Sim. Isso é feito também no consultório odontológico? É permitido, doutora? Porque a gente sabe que existem profissionais que estão invadindo o espaço, né, do profissional. Nem todo mundo é permitido e habilitado a exercer esse tipo de profissão. Explica um pouquinho para a gente quem é habilitado a exercer esse tipo de procedimento. Bom, então eu vou começar por essa última pergunta. Bom, os primeiros que sempre foram habilitados a trabalhar com estética facial tecido mole, é lógico que são os médicos. Certo. Tá? Dentro da medicina, existem duas especialidades, que é a cirurgia plástica e a dermatologia, sendo que a dermatologia, existem os dermatos que cuidam de problemas também de pele, de disfunção de pele, e tem aqueles que vão para a área da medicina estética. O médico que vai para a medicina estética, ele não vai cuidar de disfunção de pele, ele só vai fazer esses procedimentos de harmonização. Depois, na sequência, lógico que o cirurgião plástico, ele tem total liberdade cirúrgica ou não de fazer os procedimentos. Depois nós temos a odontologia, né? Dentro da odontologia, as leis elas vão mudando, né? E dentro da odontologia existem procedimentos que estão entrando de forma cirúrgica. E para o colega dentista especialista em harmonização orofacial desenvolver esses procedimentos cirúrgicos que envolve lipo de papada, otoplastia, rinoplastia, rinomodelação estruturada, blefaroplastia, ele vai ter que registrar
um registro de especialidade de qualificação para poder desenvolver esses procedimentos. E isso está sendo tudo estruturado com o conselho para que o colega seja realmente habilitado a fazer e assumir a responsabilidade civil desses procedimentos. Perfeito. E existem os outros que vão fazer os procedimentos de preenchimento labial, toxina botulínica, fios de PDO, os skin boosters alguns skin boosters, os esteticistas podem fazer também, e eles não têm graduação, tá? Mas vamos lá. Depois da odontologia, nós temos os biomédicos, né? Os biomédicos graduados e que tem especialidade de harmonização, que é a especialidade da estética facial, e isso demanda X horas de pós-graduação, não é? Você está estudando biomedicina e já começa a desenvolver procedimentos dentro da estética facial sem se formar e sem estar com a qualificação da pós-graduação, você não pode desenvolver procedimentos de estética. Perfeito. Tá? Depois, nós temos os biomédicos, eles podem atuar na parte da estética facial e na parte corporal, né? Nós, dentistas, nós não podemos desenvolver o corporal. Nós temos também os enfermeiros estetas. Temos também, e todos, na sua graduação, precisa ir para uma pós-graduação. Não basta ser enfermeiro para fazer o procedimento. Você tem que ter a pós-graduação naquela área, com X horas, não só de estudo, como também de estágio. Depois nós temos os farmacêuticos, que na mesma toada, graduação, pós-graduação com estágio. Perfeito. Temos agora também os fisioterapeutas. Porém, os fisioterapeutas não são em todos os estados. Certo. Em alguns estados, o CREFITO autoriza injetável, outros não. Então, existe uma dermatologia cosmética, onde ela é limitada em seus procedimentos de acordo com a norma estadual ou local em que o colega está atuando. É lógico que dentro dessas graduações diferentes, e o termo é graduação, nível universitário, biomédico ainda não pode prescrever antibiótico. As únicas especialidades que têm direito à prescrição é medicina e odontologia. Perfeito. Né? E quais são as queixas mais comuns dos pacientes que procuram procedimento de harmonização facial? Bom, vai depender, lógico, da faixa etária, e eu vou falar da que mais tem se conectado conosco em nosso consultório. A queixa principal é rosto derretido. Ai, doutora, olha, eu tô sentindo isso aqui caído. Ai, porque o meu olhar, a minha olheira. As ruguinhas. As ruguinhas. Mas, assim, a queixa principal é o queixo derretido e o movimento que elas gostam de fazer. Olha, eu precisava dar uma levantadinha. E a historinha lá do bigode chinês. Então, o bigode chinês já foi a moda do boom do preenchimento facial, onde todo mundo queria preencher tudo. 20 ml de preenchimento no rosto do indivíduo e aquelas grandes transformações de antes e depois dos artistas de TV, né? E graças a Deus essa moda passou, porque agora nós estamos desinflando esse povo todo, porque já mostrou-se que não ficou legal aquele rosto de peixe baiacu. Você já viu? Isso que a gente acabou de falar, né? Que eles estão, né, retirando essas toxinas, né? O famoso bigode chinês, ele se forma justamente por conta do derretimento dos nossos colchinhos de gordura. Nosso rosto ele é sustentado por ligamentos verdadeiros. Nós temos gordura que preenche. Aliás, eu vou fazer um paralelo à medicina estética. Tem um procedimento de lipoenxertia que, na minha opinião, ele é muito melhor do que você fazer com ácido hialurônico. Certo. Tá? Essa é a minha opinião. O colega tem direito a não concordar comigo. Então, dependendo do grau de preenchimento que às vezes a pessoa precisa por conta de uma doença, né, e ficou com aquele rosto muito magrinho, o ideal, na minha opinião, é ir para uma lipoenxertia, né?
Modismo. Modismo. Tendências. Então, o modismo nesse nosso mundo vai muito realmente da mídia, né? A mídia, às vezes, faz um desfavor em promover alguns modismos, porque todo modismo vai e vem. Né? Teve o modismo da bichectomia, que graças a Deus passou. Eu confesso que eu já te procurei para isso, né? E você tirou isso da minha mente. Eu tirei, porque assim, a doutora Elaine conhece minha família é uma família de obesos, tanto do lado da minha mãe, do meu pai. E eu queria muito tirar o rostinho de traquina. E ela falou, Aline, não adianta. Reeducação alimentar, não vai mexer com isso não, que você vai se arrepender depois, né? Então, mas eu acho engraçado, e isso foi um comentário que um colega fez e que foi muito bacana. Assim, parece que Deus não tinha o que fazer quando decidiu criar o nosso corpo e colocar uma gordurinha chamada bola de bichá na região interna do nosso rosto. Aliás, ela é muito útil, essa bola de bichá, na cirurgia para fazer tratamento de comunicação bucosinusal. Muitos colegas aproveitam dessa gordura para fechar esse espaço quando existe uma comunicação cirúrgica. Quer dizer, se está aí, tem sentido. A gente só remove em algumas situações específicas e a mais, digamos, indicada é quando o paciente realmente vive mordendo a bochecha por dentro. Sim. Aí, você está formando ferida, está machucando, aí sim a gente envereda para a cirurgia da bichectomia. Aí é questão de saúde, né, doutora? Exato. Perigos e excessos. Quais são os perigos e riscos associados ao excesso de procedimentos estéticos? Bom, os excessos, a gente também tem que tomar cuidado com os problemas psicológicos, né? Porque tudo que é em excesso também faz mal. E é lógico que a falta do bom senso, principalmente quando vamos usar um termo que eu não gosto muito, mas o injetor está disposto a fazer o que o paciente quer e não aquilo que ele precisa, ele também está assumindo riscos, né? E os excessos, por exemplo, excesso de preenchimento, pode existir sim um desequilíbrio hidrostático no rosto. Nós temos que ter espaço para nossa linfa, para nossa circulação. Então, você exagerar do produto em regiões de vaso, você vai causar problemas. Certo. E esteticamente falando também, os exageros passaram a ser aberrações. E é lógico que cada um é cada um. Se você faz um estilo que é o seu personagem ter aquele tipo de... Eu tenho pacientes em São Paulo que eles são, como é que chama? Eles gostam de pôr alargador, faz e acontece. Essas modas do excesso da tatuagem. Mas é o personagem dele. E tudo bem, é aquele perfil. Agora, o modismo e os exageros acabam trazendo consequências que lá na frente é o prejuízo de reverter. Gera uma consequência, exatamente. Qual a importância do planejamento no tratamento estético e por que muitos pacientes não têm paciência para esperar o tratamento? Bom, todo projeto exige um planejamento. E quando a gente fala de planejamento, eu estou falando de tudo nessa vida. Você quer construir uma casa? Você precisa conhecer o alicerce? Você precisa conhecer, primeiro, a sua condição econômica para poder começar o que você deseja fazer. É uma construção. E isso, num projeto odontológico sem planejamento, a gente só está tratando, às vezes, paliativamente uma situação. Por assim, olha, Elaine, olha, na verdade, eu gostaria de fazer muita coisa, mas hoje o que mais me incomoda é o lábio. E eu gostaria de ter um lábio mais proeminente. Aí você senta com o paciente na cadeira, faz alguns testes para ver se o lábio ele permite receber uma quantidade de preenchedor, qual vai ser a densidade deste preenchedor. Então, a gente planeja a quantidade e faz aquilo que o paciente quer pontualmente. Agora, dentro do gerenciamento de um envelhecimento,
paciente, grande parte das pacientes que nos procura atualmente são mulheres de 45 mais, já na pré-menopausa, menopausa, elas buscam, digamos assim, postergar o quanto antes a necessidade de uma cirurgia plástica. Só uma pergunta, fazer um parênteses Sim. nessa minha pergunta. A menopausa, ela atrapalha esse procedimento, doutora? Atrapalha, né? É. A oscilação hormonal toda, Uhum. eu posso falar por experiência própria, porque eu passei por ela, comecei com meus 48, 49 anos, e hoje sem problema algum, eu estou com 53, e a gente perde bastante o viço do nosso semblante. Muitas mulheres... Perda do colágeno. a perda da elastina, fibrina, a gente começa a ter o colágeno despencando, né? O nosso rosto derrete. Sem contar também todos os desconfortos, digamos assim, físicos da menopausa, os emocionais. Então, nem se fale, porque muitas de nós ficamos numa fase deprimida. Certo. O hormônio realmente mexe muito e até a gente se antenar e nos resgatar desse contexto, a gente já meio que se abandonou. Muitas de nós se abandonam. E não é porque é emoção. A depressão puxa a mulher para baixo. Né? E também tem o outro lado, né? Quando ela passa a fazer o tratamento, ela dá o ápice lá, né? E isso ela também resgata eleva a autoestima. A autoestima e isso favorece ao controle do hormônio, ao controle de todas as emoções. Quando você amanhece, se olha no espelho e se vê bonita ou fala, nossa, eu estou bem. Acordar. E essa é uma das indicações da nossa especialidade. Fazer com que você acorde e olhe para o espelho de manhã, ainda que você nem tenha lavado o rosto e fala, nossa, como eu tô bem. Eu tô bem. E isso é engraçado que oscila muito. Eu vou fazer outro parênteses, já que você fez um, eu faço outro. Tivemos um caso clínico de uma paciente que nós fizemos procedimento de ultrassom em uma sessão só e teria indicação de associar com outros procedimentos, mas nós estávamos com o tempo curto, ela estava para viajar. Eu falei assim, vamos passar o ultrassom hoje e daqui um mês ou depois das festas a gente retoma. Né? E esse procedimento de ultrassom, ele em primeiro momento traz um viço de pele maravilhoso na semana seguinte, mas o boom de colágeno começa a surgir depois de 30 dias. Se você teve uma noite mal dormida nesse ínterim, nesse período, e você olha para o espelho e fala, nossa, eu acho que eu joguei meu dinheiro fora. Aí você tira aquela foto, você manda pro profissional, será que isso aqui não vai melhorar? Aí eu preciso, quando você tá para menstruar, como é que tem sido suas noites, o seu nível de estresse? É lógico que a qualidade de vida e os nossos momentos de emoção interferem. A Bíblia não fala que o coração alegre aformoseia o rosto? Então, se o seu dia ou se a sua semana tá tensa, ou se o BO lá do seu trabalho tá te roubando noites de sono, você fica vai com a face, a face mesmo que você entrega, tenha gasto, sei como lá, dizem, o corpo fala. O corpo fala. Então, essa é a verdade. A doutora falou sobre ultrassom, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essas questões comerciais, dessas máquinas de ultrassom, sobre todos esses equipamentos, essas marcas. Realmente é isso, doutora? Traz essa curiosidade pra gente. Bom, eu vou contar da minha história. Tá. Eu, até o último congresso, participamos de um congresso, do último Full Face, que é um congresso muito conhecido aqui em São Paulo. Nós recebemos palestrantes, inclusive de fora do país. E esse último congresso, o tema foi injetáveis versus tecnologia. E eu sempre fui muito resistente. Não que a tecnologia não mereça a nossa atenção, mas eu sou autônoma, meu consultório é particular e eu queria entender até o quanto valeria a pena fazer uso da tecnologia na minha prática, dentro do meu volume de atendimento e dentro daquilo que eu gostaria de entregar para o paciente.
E tivemos o colega, doutor Diogo Mello, falando da tecnologia do ultrassom microfocado. E quando eu falo do tecnologia, eu estou falando da tecnologia HIFU. Esse é o nome da tecnologia. Essa tecnologia de ultrassom microfocado, ela já é muito antiga na medicina. Certo. E ela veio para a estética para realmente otimizar a nossa tentativa de promover colágeno. Porque ele promove colágeno, sim, sem a necessidade de agulhas, sem necessidade de injetáveis. E eu falei, opa, não preciso injetar nada, não preciso... Sem ser muito invasivo, falou minha língua. Só que existe um mercado, né, chamado indústria. E a indústria, ela tem o famoso estilo de marketing dela. Correto. E existe indústria que o marketing dela é atingir o profissional, prestador de serviço. E tem a indústria que quer pular o profissional e ir direto para o consumidor. Então, dentro dessa indústria, tem marca que inventa um nome do equipamento. Vou falar um exemplo, porque ficou famoso o próprio Ultraformer, que eu brinco, eu falo Transformer. O Transformer, o Reformer. Né? É a empresa Med System, que também é a empresa de um dos lasers que ficou modinha, que é o Lavien. E o marketing que eles fazem é tão forte que acaba querendo apagar outras empresas que são na minha opinião, tão boas ou melhor. E eu posso, sem problema algum, citar, por exemplo, o Liftera, que restringiu o mercado do ultrassom para a medicina. Até onde eu saiba, posso estar enganada. Mas Liftera é uma das marcas de ultrassom microfocado também que entrega quando bem manuseada. E quando eu falo bem manuseada, eu estou falando Depende de você... também do profissional, né, doutor? Técnico operador, toda a tecnologia. Você pode... É a mesma coisa de você entregar, por exemplo, uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir. Correto. A tecnologia, ela é técnico dependente. Só que os técnicos dependentes dessas empresas que colocam essas máquinas no mercado, muitos não têm o conhecimento de anatomia que um cirurgião dentista, um cirurgião médico tem. Correto. E a gente tem assistido no mercado, e eu posso falar por mim, porque eu fui fazer um treinamento para poder gerenciar o uso da minha máquina. Eu comprei uma e eu pus na ponta do lápis. Até que ponto valeria a pena ser dona da máquina ou alugar, como a maioria faz? Certo. Só que existe um mercado clandestino, sim, das máquinas. Existem máquinas que elas não estão calibradas de forma correta. Existem máquinas cujos cartuchos são já utilizados, reutilizados. E isso é lógico que, primeiro, desconfie, porque a tecnologia HIFU para essas máquinas de última geração é uma tecnologia cara. Certo. E aí a necessidade do marketing fazer girar isso em volume no consultório, eles ficam propondo protocolos prontos que você nem sabe se vai ser o suficiente para você naquele contexto seu de flacidez. E esse profissional que opera esse produto, muitas vezes não tem licença para operar esse produto. Além de não ter licença, ele pode também não ter domínio. Então, aí, olha só, ele não tem licença, ou não tem domínio, nem conhecimento anatômico. E vai passar um cartucho, por exemplo, de 3 milímetros ou de 4,5 aqui na região do mentoniano, então na região da glabela, ou como eu já ouvi, e isso quem falou foi meu cirurgião plástico, que é meu amigo, doutor Alexandre Benetton, tem gente queimando o nervo facial com ultrassom microfocado. Então, é um negócio, não é uma máquina que você aluga e fica lá com... essa semana retrasada eu falei com a mão do gato do técnico te monitorando, né? Tô aqui passando ultrassom. Gente, o ultrassom, ele é um item dentro de um combo
que você está oferecendo para um paciente. Correto. Comprar o ultrassom isolado de outros procedimentos é o que está acontecendo hoje com o mercado da estética. O paciente vem e manda, olha, eu só quero fazer ultrassom. Ok, só que você está ciente que só o ultrassom não vai trazer resultado para você? E o mercado da estética, que é meio que, digamos assim, submisso à força da indústria, Uhum. anula a opinião científica do colega que estudou. Certo. E hoje eu postei no Story e mostrei para vocês Uhum. que a indústria paga os revisores científicos para, digamos assim, qualificar o artigo científico. Uhum. Né? Então a indústria não quer saber se aquilo. E vamos falar um pouquinho, voltar para o laser Lavian. O laser Lavian, na minha opinião, ele um bom microagulhamento ou um peeling, às vezes vai ter um resultado muito melhor do que esse laser. Certo. E muitos colegas não têm volume de pacientes para fazer jus à locação. Uhum. E se eu puser na ponta do lápis, eu posso fazer uma conta aqui de dizer quanto que me custa um derma roller e o ativo e a minha responsabilidade clínica para entregar aquele serviço. E quanto que vai me custar alugar um Lavian e ficar correndo atrás de cliente feito louca para poder fazer valer aquela agenda para cobrir pelo menos o custo da locação e fazer fama no Instagram? Não para entrar na modinha, pra entrar né? na modinha. Para Entendi. mim, não. E eu não tenho problema nenhum em fazer essa conta. Aliás, se você que está me assistindo é colega que está aí começando e querendo fazer clientela, vem conversar comigo que eu te faço a conta. É complicado. Quais são os profissionais habilitados para realizar o procedimento? Aí, acho que eu já fiz. Nós já falamos sobre isso. Bom, sobre as tendências na área da harmonização facial este ano. Bom, este ano a tendência é buscar o natural. A gente vai ter que se assumir. Graças a Deus, né? Querendo ou não. Gente, envelhecer é um presente de Deus, né? Claro. Nós estamos vivos. E pedir para que Deus nos ensine a nos enxergar com olhos, cada fase, com os nossos olhos humanos, né? Com ternura e nos abraçar nas nossas fases diferentes. Então, olha, agora com 53 anos, a Elaine está aprendendo a se olhar com outros olhos. E é lógico que para não perder o zelo da boa aparência, um botox, um bioestimulador de colágeno, a tecnologia. Sim. Né? A tecnologia existe para nos auxiliar, né? Exatamente. Então, nada em excesso, né? O menos é mais. Então, essa é a recomendação da doutora para esse ano. O menos é mais. E olha só que com o Globo de Ouro, a Fernanda Torres, né? Ela foi lá sem... Olha, estamos aqui... Estamos as duas. Mas não estamos as duas. Precisamos delas, mas nos assumirmos na nossa naturalidade. Né? Então, o Instagram já começou a remover aqueles filtros horrorosos. Eu sei que uma maquiagem, né? Vou fazer um pó, tirar o excesso de oleosidade. Né? Mas a tendência da ROF junto com o ramo estético é a gente fazer a prevenção, tá? Prevenir, né? Banco de colágeno. Gerenciar o envelhecimento como que eu gostaria de envelhecer, como que eu gostaria de chegar aos meus 60 anos, como eu gostaria de chegar aos meus 70 com qualidade. Com saúde, sobretudo, né, doutora? Saúde mental, principalmente, porque a cabeça manda tudo, viu, querida? Com certeza, né? Com certeza. Doutora, eu agradeço a sua presença aqui no nosso bate-papo. Convido você para um próximo. Opa! Vamos pensar num próximo tema, porque é muito gostoso tê-la aqui conosco e trazer a comunidade feminina aqui para o site Jornal Araçoiaba da Serra, trazer você que nos acompanha e que você também sugira aí nas redes sociais um tema para o nosso bate-papo, que você sugira outras pessoas que possam estar aqui conosco nesta mesa, para colocar aqui um bate-papo junto conosco e fazer parte desse ciclo de conversas e conversa agradável sobre o universo feminino. Uma boa noite a todos, ou um bom dia, ou uma boa tarde. Eu não sei que horas você vai assistir esse conteúdo, mas que fica aqui o nosso abraço para todo mundo. Até mais.